Você estava lá dando uma olhada no andamento do seu processo e viu lá escrito assim: AR positivo ou AR negativo juntado. Você quer saber o que isso significa e é isso que a gente vai explicar para você. Adiantando, eu gosto de adiantar a resposta final do vídeo, mas é lógico, eu sempre recomendo que você assista até o final para entender direitinho o que isso pode ou não significar no seu processo, até porque tem um problema aqui, tem uma surpresa. Mas assim, basicamente, quando está escrito AR positivo juntado, quer dizer que a parte que está sendo processada já sabe que existe um processo contra ela. E quando está escrito AR negativo juntado, quer dizer que ela não sabe ainda, ao menos em tese, em teoria, que há um processo correndo contra ela. Tá? Então vamos lá, eu vou explicar isso direitinho, porque como eu disse, isso aqui é em tese, não é exatamente isso que vai significar sempre, né? Então, a gente tem que começar lembrando o seguinte: um processo, ele vai passar sempre por fases, tá? Tem coisas que obrigatoriamente tem que acontecer em todo o processo, né? Todo processo começa com uma coisa que a gente chama de petição inicial. O que é petição inicial? É aquele documento no qual o seu advogado vai explicar para o juiz o que aconteceu e quais são os seus pedidos em razão desses acontecimentos. São os fatos jurídicos e os pedidos. Então, assim, vamos pegar, eu sempre pego exemplos de ações que a gente tem muito comumente aqui no escritório. Você ficou doente, você precisa de um medicamento, e esse medicamento custa R$30 mil a dose. E você vai ter que tomar esse medicamento por 12 meses. Né? Então, 12 meses gastando R$30 mil por mês para poder fazer o seu tratamento. Ocorre que você não pode pagar esse valor e por isso você vai querer que o plano de saúde cubra esse medicamento. Eu estou dando esse exemplo aqui, é só para chegar aqui no R positivo, tá? Você vai entender, pode confiar em mim. Aí o advogado vai entrar com a petição inicial dizendo: olha, eu quero... o plano de saúde negou o medicamento para o meu cliente e ele não pode fazer isso. Por isso eu quero que o plano de saúde faça o quê? Pague o medicamento, né? Que dê cobertura para o tratamento. Muito bem. Entrada com a petição inicial, você tem que concordar comigo que todo mundo tem que ter direito de defesa, né? É um direito constitucional. Nossa Constituição prevê a ampla defesa e o contraditório. O que isso aqui significa? De maneira bastante simplificada, que todo mundo tem o direito de se proteger, porque senão, imagina, eu entro com uma ação contra você, boto um contrato lá, falsifico sua assinatura e digo: ó, você me deve R$40 mil e peço para o juiz ir lá e bloquear sua conta do nada. Do nada você acorda no outro dia, vai tirar o seu extrato, vê que está faltando R$40 mil e descobre que é porque eu juntei um contrato falso. Opa, mas será que você não tinha o direito de se defender, de falar que aquele contrato era falso antes de eu tirar o dinheiro do juiz, mandar tirar o dinheiro da sua conta? Pois é, todo mundo tem direito à defesa. Eu sei que algumas pessoas acham meio absurdo isso, mas é assim que funciona, é assim que tem que funcionar, né? E aí, a pessoa que está sendo processada vai poder apresentar sua defesa na forma de uma peça. Assim como aquela primeira peça chama petição inicial, a defesa se chama contestação, tá? Aqui é a peça na qual a parte que está sendo processada vai poder falar: não, a parte autora não tem esse direito, a parte autora está mentindo, a parte autora falsificou um documento, a parte autora não está doente de verdade, a parte autora... Cabe tudo na defesa, né? Se vai ganhar, outra história, mas você pode alegar qualquer coisa numa defesa, né? Agora me diz uma coisa, vamos pegar de novo esse exemplo, como é que o plano de saúde vai saber que ele tem que apresentar essa defesa se ele nem sabe que está sendo processado, né? Tem que haver uma maneira. Para isso é enviada uma carta, né? Quando você entra com a petição inicial, o juiz vai mandar uma carta. Pode ser eletrônico também, mas vamos ficar com a carta porque é o que vai caber aqui no nosso exemplo do AR, tá? Então o juiz manda uma carta falando: plano de saúde, o beneficiário aqui está dizendo que você está negando esse medicamento, hein? É verdade isso aí? O que você tem para dizer? Essa carta, chamada citação,
tem que ser enviada para o endereço do plano de saúde para que ele tome ciência de que está sendo processado e possa ou não se defender. Tá? Muito bem. Como isso aqui é enviado por carta, essa carta é uma carta com aviso de recebimento. Por quê? Não basta enviar a carta, a gente tem que ter certeza que o plano de saúde ficou sabendo que está sendo processado. Se fosse você sendo processado, imagina, o juiz manda essa carta por correio, só que o carteiro erra, ele entrega na casa do lado. Não é absurdo isso? Por isso que tem que ter esse aviso de recebimento, ou seja, a carta é enviada para você e o carteiro vai dar para você um papel para você assinar, dizendo, ó, tô ciente, recebi essa carta aqui, tô ciente de que eu tô sendo processado. Isso é o aviso de recebimento, por isso que a gente chama de AR, né? A abreviatura de aviso de recebimento. E quando está escrito AR positivo, quer dizer o quê? Que chegou no endereço, né? AR positivo quer dizer que chegou e, portanto, a parte tem agora 15 dias úteis para apresentar a defesa dela, senão ela já, na maioria dos casos, ocorre o que a gente chama de revelia, ou seja, ela tende a perder o processo porque não apresentou defesa. Não é em todo caso que ela perde, tá? É sobre matéria de fato, mas isso é uma coisa que já é um pouco mais complicada, eu acho que não tem a ver com o que a gente está falando agora. Se estiver escrito, porém, AR negativo, quer dizer que o carteiro chegou no endereço e lá chegando descobriu que não tinha ninguém, né? Tocou a campainha, não saiu ninguém. AR negativo, volta o AR com o carteiro falando, não tinha ninguém. Ou chegou lá e descobriu que não existe o endereço, que acontece muito, as pessoas mandam a carta para o endereço errado, ou o endereço, na verdade, tem uma numeração que mudou ao decorrer do tempo e ninguém sabia, né? Então, se volta AR negativo, é porque ainda não vai começar a correr o prazo de defesa. Por quê? Porque quem está sendo processado não ficou sequer sabendo que está sendo processado, né? Mas o fato de estar escrito AR positivo não quer dizer que já vai começar a correr o prazo de defesa. Por quê? Na maioria dos casos, é preciso que a própria pessoa, nesse caso que a gente usou o plano de saúde, foi entregue no hospital, não importa quem recebeu, presume-se que foi um funcionário. O plano de saúde, se quiser provar que foi alguém muito louco lá dentro que pegou, aí ele tem que provar, é diferente, né? Mas vamos supor que foi enviado para o seu endereço, você que está sendo processado, você que se chama Maria. Não, Maria não, você se chama Marimar. Né? Seu apelido é Thalia, mas você se chama Marimar. Foi enviado para sua casa e foi recebido. Né? Então vai aparecer lá no processo AR positivo. Ocorre que quando você vai ver a assinatura, quem assinou não foi a Marimar, foi uma tal de Maria do Bairro. Pois é, faz sentido eu dizer que se a Maria do Bairro assinou, tá feita a citação? Não, porque quem está sendo processada não é a Maria do Bairro, é a Marimar. E a Marimar tem direito de pessoalmente ser avisada do processo para poder entregar apresentar a sua defesa, né? Então, o fato de a Marimar ter sido processada e a Maria do Bairro ter recebido faz com que o AR volte positivo, mas ainda não é uma citação válida e, portanto, o processo não vai andar. O que vai ter que ocorrer nesse processo? Por mais que o AR esteja positivo, o seu advogado vai ter que oferecer algum outro endereço, ou tentar citar novamente na mesma casa, ou citar através de um oficial de justiça que vai lá procurar a Marimar para que esse processo possa andar, para que ela seja cientificada pessoalmente da ação e, com isso, tenha a chance de, se quiser, apresentar uma defesa no processo, tá? Basicamente é isso. Quando você vê escrito então AR positivo ou AR negativo, quer dizer que uma carta com aviso de recebimento, ou seja, com assinatura de quem está sendo processado, voltou positiva porque foi entregue ou negativa porque não foi entregue. Mas lembrando que o fato de ser um AR positivo não significa que o seu processo já vai ter andamento, porque pode ser que a pessoa errada assinou o recebimento dessa carta, tá? Bom, é isso. Espero que a gente tenha conseguido esclarecer a sua dúvida aí. Até a próxima.